Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa Casa na Arte. Espero que vocês estejam bem e animados para esta nossa conversa. Eu confesso que hoje o assunto talvez seja um pouquinho mais triste do que de costume, porque eu decidi falar sobre as perdas, do patrimônio histórico e cultural que foram vividas aí recentemente nessa tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul, aqui no nosso país há alguns dias, aí algumas semanas, É claro que as perdas de vidas, são as mais lamentáveis, quando acontecem desastres naturais e tragédias dessa dimensão, e dessa magnitude, ou mesmo as perdas materiais, que garantiam ali o conforto, a segurança, a qualidade de vida dessas tantas famílias que foram atingidas. Foram muitas mortes, infelizmente, mas também tantas outras perdas, diretas e indiretas que aconteceram, famílias desalojadas, as crianças, enfim, que agora padecem, dos efeitos aí negativos, de toda essa questão que acometeu ali essa região. E é claro que a gente lamenta profundamente tudo isso. Mas como aqui no canal a gente sempre prioriza os assuntos aí ligados à arte e cultura, então eu decidi conversar um pouquinho hoje com vocês sobre as perdas de patrimônio histórico também que acontecem, E que eu acho elas são muito importantes e eu acho que elas refletem também bastante o tipo de integração que acontece entre, eu acho, o poder público, prefeituras, a gestão pública, como ela acontece, as políticas que são feitas e realizadas, e também os órgãos competentes que cuidam, especificamente da nossa história, do nosso patrimônio, dos bens também culturais, simbólicos, enfim, e artísticos. E aí eu cito aqui o exemplo específico de um município, com cerca de 1.500 habitantes, só bem pequenininho, que é o município de Santa Teresa, ali na região do Rio Grande do Sul. Esse município ele é conhecido como a principal colônia italiana aqui no Brasil. Inclusive, muitas de suas construções, que datam aí dos séculos 19 e 20, foram construídas pelos imigrantes italianos e também poloneses que aqui chegavam e que passaram a cultivar as terras para a produção de vinho. Então essas casas que têm hoje fins residenciais e comerciais, elas possuem porões antigos que já foram feitos pensando na armazenagem dos vinhos, e assim por diante. Destaco também a construção da igreja matriz, A Casa Ferrari, vejam só, é a primeira fábrica de gaitas no Brasil e está localizada no município também de Santa Teresa. Todo esse conjunto de prédios, de construções que levam ali madeira, enfim, e outros materiais que foram utilizados por esses imigrantes, já estão tombados há mais de 10 anos pelo Instituto Histórico e Artístico Nacional, de Patrimônio, enfim, que é o IPHAN, que cuida dessa parte. Então, não só as construções, mas todo o entorno, a paisagem, enfim, são considerados patrimônio nacional. E hoje sabemos que, infelizmente, depois dessas recentes notícias e dessa recente tragédia, boa parte desse patrimônio, infelizmente, foi perdida. E é claro que é irrecuperável, porque por mais que a gente reconstrua, reforme, enfim, construa réplicas, nunca é como o original, que tem um pouco essa identidade, essa presença de quem esteve ali e pela primeira vez construiu, muitas vezes com as próprias mãos, a duras penas, todas essas casas para que esses imigrantes estivessem ali. Inclusive essas construções são inspiradas em muitas pertencentes à região do Vêneto, ali na Itália. Então tudo isso conta uma história, tem todo um sabor ali local e de identidade que, é claro, infelizmente é perdido. E em Santa Teresa também já foi rodado o filme Saneamento Básico, que é uma produção nossa, nacional, do nosso cinema, que conta a história justamente ali de imigrantes na região e da construção de uma rede de esgoto, dali o título também do filme,
protagonizado, na minha visão, não sei se vocês também curtem o trabalho, enfim, de atuação e também como figuras públicas deles, por um trio ali de grande, eu acho, peso, né, para nossa cultura brasileira. Wagner Moura, Camila Pitanga e Fernanda Torres. Eu, particularmente, curto demais o trabalho de todos os três, né, e acho que são grandes atores, enfim, e vale que a gente também conheça, claro, a produção, né, nacional, enfim, brasileira. Então, não só Santa Teresa, né, mas tantas outras cidades históricas, muitas vezes, né, já tombadas, enfim, que possuem todo esse patrimônio tão lindo, elas sofrem as consequências desses desastres naturais e tantos outros que às vezes por ações antrópicas, negligências, enfim, também acontecem e fazem com que essas perdas, que também são lastimáveis, é claro, aconteçam, né? E a gente também tem que conversar sobre isso, porque isso tem tudo a ver, eu acho, com a nossa cultura e com a nossa história. E aí agora, né, se vocês toparem, como eu sempre faço nos vídeos aqui da Casa na Arte, eu peço que vocês participem para que a gente tenha o que conversar e o que falar até o próximo vídeo da próxima semana, respondendo à seguinte pergunta, né, a seguinte curiosidade. Que cidade histórica vocês conhecem e vocês lamentariam, né, que fosse atingida por algum acidente, né, dessa dimensão como aconteceu ali no Rio Grande do Sul? Que cidade histórica já marcou a vida de vocês já visitaram, por menorzinha que seja? Inclusive essas menores são as mais interessantes, mais charmosas, mais pitorescas, em que a gente se sente assim, né, fora às vezes até do tempo, né? Porque quando a gente se distancia dos centros urbanos, a gente se sente um pouco assim, voltando ao passado, fora do tempo, num ritmo de vida diferente. A gente não sente necessidade de ficar tão conectado, né? Acompanhando notícias, redes sociais, conectado à internet. A gente sente que tem vontade às vezes até de comer comidas mais caseiras, num ritmo muito menos acelerado, né? Enfim, é uma viagem ao tempo, não só geograficamente, mas temporalmente. Então eu acho que são cidades que realmente nos despertam, né, uma vontade de viver e um sabor especial. É um resgate, eu acho, que acontece, né? E eu gostaria muito de conhecer que cidade histórica é essa que vocês decidiram, né, trazer aqui pra gente, para essa nossa conversa, tá bom? E aí, claro que nos encontramos sem falta no próximo vídeo aqui do canal, tá bom? Na semana que vem. Um forte abraço a todos vocês e até lá!